falar a respeito de ondulatório. Fazer um resumo geral e chegar até a parte onde nós vamos falar das grandezas características de uma onda, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. A matéria, de modo geral, pode apresentar fenômenos de dois tipos. Fenômenos que nós chamamos de corpusculares e fenômenos que nós podemos chamar de ondulatórios. Os fenômenos corpusculares, como você consegue ver na tela, são fenômenos que envolvem necessariamente o transporte de massa para que exista transporte de energia. No exemplo que vocês estão vendo aí na tela, que é o caso de duas bolinhas como num jogo de bilhar, para que eu possa fazer com que a bolinha marrom aí receba energia e passe a se movimentar, necessariamente a bolinha roxa precisa sair de sua posição, encontrar a bolinha marrom e transferir parte dessa energia através de um choque, através de uma colisão. Na sequência da imagem aí você pode perceber que as duas bolinhas agora possuem velocidade. Veja que na primeira parte, né, apenas a bolinha lilás roxa tinha velocidade, a bolinha marrom estava parada. Ao se chocar com a bolinha marrom, a bolinha roxa transfere parte de sua energia e as duas agora saem em movimento. Esse, portanto, seria um fenômeno que nós caracterizaríamos como corpuscular. Por quê, professor? Porque nós temos aqui a necessidade de que para existir transporte de energia, houve transporte de matéria. Ou seja, para que a bolinha marrom pudesse começar a se movimentar, foi necessário que a bolinha lilás se chocasse com ela, fosse ao encontro dela e transferisse parte da energia cinética. Essa é a primeira forma com que a matéria pode nos apresentar fenômenos. Então nós dizemos que esse fenômeno pode ser explicado através de um modelo corpuscular, em que a matéria se comporta como um corpúsculo, né, como um corpo. Então, existe transferência de energia através de transferência de matéria no modelo corpuscular. Já no modelo ondulatório, nos fenômenos ondulatórios, nós temos o seguinte: a energia é transferida de um ponto inicial, né, aqui, por exemplo, da mão aqui, né, que a gente pode chamar de ponto 1, até um ponto 2, em que é a parte em que a corda está presa. A energia é transferida do ponto 1 ao ponto 2, por exemplo, né, tanto na figura A como na figura B, através da corda, mas nesse caso não há transferência de matéria. Observe que os pontos da corda, né, eles apenas descrevem movimentos de subida e movimentos de descida. Cada ponto da corda fica exatamente no canto onde está. Então, o movimento que acontece é de subida e descida apenas. Ou seja, a energia é transferida dos pontos 1 até o ponto 2, como vocês podem observar aí, sem que exista transporte de matéria. Portanto, estamos diante de um fenômeno que nós podemos classificar como um fenômeno ondulatório, ou seja, a matéria vibra ou ondula, ou ainda oscila, caso você queira chamar assim, são as três possibilidades: oscilação, ondulação ou vibração. Então, nesse modelo ondulatório, existe transporte de energia do ponto 1 ao ponto 2, sem que haja transporte de matéria. Então, diferença do modelo corpuscular e os seus fenômenos corpusculares para o modelo ondulatório e os fenômenos ondulatórios é que no modelo corpuscular, como é o caso da bolinha, voltando lá, né, eu preciso que exista transporte de matéria para que exista transporte de energia. No fenômeno ondulatório, isso não é necessário. Existe transporte de energia sem que haja transporte de matéria. Quando eu falo transporte, pode ser transferência também, né? Transferência do ponto 1 ao 2 ou transporte de energia do ponto 1 ao 2, tá? Então, esse é um detalhe interessante. A matéria se apresenta dessas duas maneiras, só que em alguns momentos ela se apresenta como onda para a gente, né? A matéria de uma maneira geral. Em outros momentos ela pode se apresentar como partícula, ora como onda, ora como partícula. Nunca os dois ao mesmo tempo. Isso é o que diz o princípio da complementaridade. Como você está vendo na tela aí, na física clássica, né? Essa física que nós estudamos no ensino médio, os fenômenos eles podem apresentar seu comportamento como onda ou como partícula, nunca ambos ao mesmo tempo. Esse princípio da complementaridade ele foi elaborado por Niels Bohr, né? Então, o que na verdade é uma onda, né? Então, qualquer perturbação ou qualquer alteração numa propriedade física de um meio, eu poderia chamar isso de perturbação, né? Qualquer alteração em alguma das propriedades de um meio, eu posso classificar isso como uma perturbação. Falando exatamente de onda, né? Onda seria então uma perturbação que se propaga pelos meios pelos pontos de um meio onde ela foi gerada ou através do vácuo, né? Então, por exemplo, a propriedade fundamental então da ondulatória é que haja transporte de energia
sem que haja transporte de matéria. Na tela, como vocês estão vendo aí, né, está dizendo que a onda transporta energia e transfere impulso. Essa é a definição geral, né? Então, perturbações são alterações nas propriedades de um meio, né? Essas perturbações se propagando ao longo dos pontos de um meio nós chamamos de onda, e as propriedades fundamentais desse tipo de movimento ondulatório é o transporte de energia e a transferência de impulso, né? Ou de quantidade de movimento, como você queira chamar. Onda não transporta matéria. Ponto. Esse resumo que está aparecendo na tela para vocês aí é um resumo básico a respeito do movimento ondulatório e dos seus fenômenos, tá? Onda não transporta matéria, uma característica uma propriedade das mais importantes. Transporta energia, transfere impulso e quantidade de movimento e não transporta matéria, tá? Então, na tela vocês estão vendo agora, por exemplo, né, ondas luminosas e calor, né, através das chamas das velas. Uma onda se propagando em uma superfície aquosa, aí, né, bem na superfície da água, por exemplo. E, no caso aí, na imagem de um músico aí, nós temos a propagação de ondas sonoras, tá? Portanto, então, para voltar aqui para o resumo, para ficar bem fixado para você aí, perturbações são alterações nas propriedades físicas de um meio, né? Esse meio pode ser a água, o ar, o solo, concreto, metais de uma maneira geral. Então, se eu tenho alterações nas propriedades físicas de um meio, eu tenho aquilo que nós chamamos de perturbação. Então, uma onda é justamente isso, né? São as perturbações se propagando ao longo dos pontos de um meio. Essa onda tem que características, professor? Ela transporta energia, transfere impulso e quantidade de movimento, isso tudo sem que exista transporte de matéria. Exemplos: calor e luz, exemplos de onda, né? Fenômenos ondulatórios, ondas se propagando na superfície da água e ondas sonoras aí se propagando pelo ar. Pessoal, ondas também podem ser classificadas de 3 maneiras. Vamos logo para a primeira classificação, que é quanto à sua natureza, tá? As ondas elas podem ser classificadas como mecânicas. Nesse caso, toda onda mecânica, como vocês podem ver aí na tela, elas precisam de um material para se propagar. Tá dizendo material elástico aí, né, que possa sofrer as deformações lá e possa oscilar. Então, ondas mecânicas precisam de um material para se propagar, portanto, elas não existem no vácuo. O que é vácuo, professor? A ausência de matéria. Então, no vácuo, nós não temos ondas mecânicas, né? Exemplos de ondas mecânicas: ondas em cordas, né, como aquele exemplo que a gente viu há pouco tempo, ondas sonoras, tá? Ondas na superfície da água, são todas ondas mecânicas. Por quê? Porque elas precisaram de um meio, né? A onda precisou da corda para poder existir. A onda sonora precisou do ar para existir. As ondas na superfície da água precisaram da água para existir. Então perceba que sem o ar ao nosso redor, por exemplo, vocês não conseguiriam escutar a minha voz aí através do alto-falante do aparelho que você está assistindo esse vídeo, por exemplo, tá? Ainda segundo a classificação de naturezas, né, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? Elas não precisam de um material para se propagar, portanto elas conseguem se propagar no vácuo, tá? Elas podem se propagar tanto no vácuo como nos materiais. Veja a diferença. Ondas mecânicas precisam de um material e não se propagam no vácuo, precisam de um meio material: água, ar, solo, concreto, metais, tudo. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um material, mas podem se propagar nos meios materiais, tá? Exemplos disso: a luz, né, que não precisa de material para se propagar; raio-x, ondas de rádio, micro-ondas, raios gama, tá? Então são todos exemplos de ondas do tipo eletromagnéticas. Antes da gente ir para outra parte, né, é importante falar o seguinte: todas essas ondas possuem a mesma velocidade, galera. Todas elas possuem a velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, que é a famosa velocidade da luz, né? Mas ela é válida para toda onda eletromagnética no vácuo, tá? Isso aqui é válido para o vácuo. E até é importante falar disso, porque já que as ondas eletromagnéticas não precisam de um material para se propagar, a sua velocidade máxima é no vácuo. Em qualquer material transparente a elas, né, por exemplo, vidro, água, a luz e qualquer outra onda eletromagnética vão ter velocidades menores do que no vácuo, tá?
Então a matéria, embora permita, né, alguns tipos de materiais permitam a existência de ondas eletromagnéticas, permitam que elas atravessem, por exemplo, esses materiais não ajudam a onda a se propagar, né, eles dificultam um pouco. Portanto, nos materiais as ondas vão ter velocidades menores do que essa que vocês estão vendo aí, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Existe aí um terceiro tipo, tá, de ondas que eu posso classificar quanto à natureza, que são as ondas gravitacionais, tá? Elas também têm a mesma velocidade, aí se propagam com a mesma velocidade, só que elas têm uma natureza um pouco de difícil detecção e foram confirmadas há pouco tempo, tá? Então não é objetivo nosso estudá-las no ensino médio. Segunda forma de classificar uma onda. A primeira foi quanto à natureza, essa segunda é quanto à forma das vibrações, né? Quanto aos modos em que uma onda vibra. Bem, uma onda tem duas possibilidades de classificação dentro das vibrações. A primeira é que as ondas podem ser transversais. O que significa isso em outras palavras, né? As ondas desse tipo, veja só aí na tela, os pontos do meio de propagação oscilam perpendicularmente à direção de propagação da onda. Para ficar mais claro, então a propagação da onda acontece para cá, né, a sua velocidade, só que os pontos da onda, veja, eles oscilam assim, ó, ou hora subindo, né, como vocês estão vendo no desenho aqui, né, hora subindo, hora descendo. Mas veja então que eu tenho isso, essa perpendicularidade, né? Eu tenho a propagação da onda para cá, né, com a sua velocidade, e a oscilação acontece para cá ou para cá, ou seja, perceba que enquanto eu tenho oscilação aqui, e aqui eu tenho propagação, ou velocidade, como você queira, né? Elas são perpendiculares entre si. Então, a primeira maneira de classificar uma onda quanto ao seu modo de vibração é transversal. A vibração acontece assim, como vocês estão vendo no desenho aí, ó, a vibração acontece assim e a sua propagação assim. Podia ser para o outro lado também, tá? Então, tanto faz aí. Mas eu estou colocando só para um lado, que é o sentido que está esse exemplo aqui, beleza? Então, onda transversal, a vibração e a sua propagação ocorrem de maneira perpendicular. A gente pode associar um pouquinho aí aos ângulos, né? Seria algo aí nos 90 graus, tá? Só para você ficar consciente do que seria aí, no caso, essa perpendicularidade ou perpendicularmente. Outro exemplo aí, né? O primeiro caso foi o exemplo de uma onda numa corda, né? Uma onda mecânica, nesse caso aqui. Essa daqui também, ó. Eu tenho ainda uma onda do tipo transversal. Veja que as partes da mola estão vibrando ora para cima, né? Em alguns trechos. Então, cada parte aí, ora para baixo. Lembrem que a onda ela carrega energia sem carregar matéria, né? Sem transportar matéria. Então, observem que cada ponto desse apenas vibra para cima e para baixo sem ser carregado. Então, a oscilação acontece assim, ó, tá? Enquanto a propagação, observe, para cá, tá? Então, mais um exemplo de onda transversal, nesse caso aí, uma onda transversal em uma mola, né? Uma mola fixa aí, presa em algum lugar. Segundo tipo de classificação para as ondas quanto a seus modos de vibração são as ondas longitudinais. Observa bem na tela o que está dizendo, ó. Os pontos do meio de propagação, ou seja, os pontos do meio, no caso lá na corda, no ar, em qualquer outra forma, outro meio, eles se propagam oscilando paralelamente. Veja, transversal era perpendicularmente, né? As ondas longitudinais são paralelamente à direção de propagação. Por exemplo, as ondas sonoras no ar, elas são desse tipo, né? Elas comprimem o ar e distendem o ar. Fica mais claro nesse desenho, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, como é que seria a onda sonora? O ar deveria estar todo uniforme aqui, sem mostrar essas manchinhas mais claras e mais escuras. Mas quando a onda passa, galera, ela faz com que as partículas, né, uma partículazinha dessa daqui, por exemplo, né, ou cada uma delas, seja comprimida, tá? Ou seja, essas venham para cá, por exemplo, enquanto as daqui venham para cá. Ou seja, elas ficam oscilando, a onda está caminhando para cá, tá? Ó, essa é a sua propagação. E essa daqui seria a sua oscilação. Observe que elas são paralelas, né? Diferente lá do caso da transversal. Então, observe que nesse caso aqui, ó, eu tenho uma compressão. Tenho muitas partículas de ar nesse trecho aqui, ó. E nesse trecho aqui eu tenho uma descompressão, ou pode ser uma rarefação, né?
como você queira chamar. O que seria rarefar alguma coisa aí? Tornar aqui uma quantidade pequena, diminuir a densidade, por exemplo, né? Ou seja, a quantidade de partículas de ar que tem aqui nesse trecho é bem menor do que a quantidade de partículas que tem aqui. Então, a onda sonora ela comprime alguns lugares, algumas partículas do ar, né, em uma certa região, e rarefa ou descomprime as partículas de ar em outra região, tá? Esse é o caso de uma onda longitudinal. Veja mais um exemplo aí, uma onda longitudinal numa corda, né? Então, uma mão aqui fez ou produziu movimentos de maneira ondulatória ou oscilatória, ela causou uma distensão na mola e essa distensão ela vai caminhando. Ó. Veja que a distensão seria uma rarefação, né? Ou seja, aquela parte em que nós temos menos mola, menos metal, e nós temos uma compressão, ó, onde nós temos mais material ali comprimido. Bem parecido com a figura anterior, né? Ó, que eu tenho compressão e a distensão, né? Ou rarefação, como você queira. Você vai encontrar esses nomes aí nas questões, os dois, distensão ou rarefação. Veja que na bola a mesma coisa aqui, ó. Distensão ou rarefação, né? Se você preferir. E aqui uma compressão. Veja que essa compressão, a compressão e a rarefação vão acontecendo aqui, ó. Né? Nesse sentido e nesse aqui, ó, tá? Enquanto a propagação também, ó, paralelo. Então veja que na onda do tipo longitudinal, né? O sentido de propagação ou velocidade da onda coincide, é paralelo com o modo ou movimento oscilatório, ou seja, como a onda oscila ou vibra, não é legal? Então lembra, vou voltar lá na figura. Transversal, como é, professor? Propagação, oscilação. Né? Propagação, oscilação. Então são o que, professor? São perpendiculares entre si, transversal. Longitudinal, como é que acontece? Paralelamente. Né? Eu vou voltar aqui no trecho que diz lá, paralelamente. Como é que é paralelo, pessoal? Olha para cá. Sentido de propagação, velocidade, sentido de oscilação. Elas são paralelas nas longitudinais, tá? Ainda uma terceira classificação que seria mais ou menos como se fosse uma junção entre os dois modos de vibração, né? Então, como você vê aqui, ó, elas são ondas do tipo mistas, né? O que seriam esse tipo de onda? Dá uma olhadinha aí. Como o nome diz, são ondas que produzem nos pontos de meio de propagação oscilações simultaneamente transversais e longitudinais. Ou seja, ao mesmo tempo, é possível que os dois modos anteriores hajam sobre um ponto. Isso é muito claro visto no mar, por exemplo, pessoal. Se eu colocar um objeto lá no mar, isso pode ser visualizado com certa facilidade. Se você colocar um objeto lá boiando no mar, ele não vai descrever um movimento apenas para cima e para baixo, como se fosse uma onda transversal apenas. Nem somente um movimento que vai para frente e para trás, como seria o caso de uma onda longitudinal. Ele une os movimentos de forma que as ondas, né, essa junção dos dois provoca nos pontos aí, né, uma oscilação que é circular ou elíptica, tá? Que aí seria aquilo que nós chamamos de ondas mistas. Um tipo de oscilação que tem simultaneamente um comportamento transversal e um comportamento longitudinal. Observa que aqui eu tenho um sentido de propagação e veja que as partículas oscilam para cima, para baixo, para um lado, para o outro, tá? Então, onda do tipo misto, ela mistura os dois tipos de movimento. Terceira forma de classificar uma onda é quanto à sua dimensionalidade. O que seria isso? As ondas elas podem ser do tipo unidimensionais, né? Que é o caso aí, ó, das ondas elas se propagam ao longo de um meio linear. O que significa? Em apenas uma dimensão. Por exemplo, ondas numa corda, né? São ondas do tipo unidimensionais. Né? Por quê, professor? Porque ela tem apenas uma direção de propagação. Se isso ficar um pouco estranho, né? Porque você pode estar pensando assim, poxa, eu tenho uma distânciazinha para cá e uma para cá e eu poderia estar classificando isso como duas dimensões, né? Mas observa que a onda existe apenas num plano linear, né? Ou seja, em algo linear. Isso vai ficar mais claro quando você vê, por exemplo, as ondas bidimensionais. Ó. Agora você percebe um pouco diferente, né? Ó, ao invés da onda ter só um comportamento retilíneo, como lá no caso da corda, ela vem tanto para cá
como para cá. Aqui sim está caracterizada a bidimensionalidade. Observa lá na escrita, ó. Ela se propaga em superfícies. Então, eu vou voltar lá para você ver um negócio interessante na unidimensional, ó, no meio linear. Isso aqui é unidimensional. No caso das bidimensionais, nós temos ondas se propagando em superfícies, em áreas, tá? Então, elas têm, portanto, duas dimensões. Tá? O exemplo aí, como nós vimos, seria uma onda na superfície da água, né? Pode ser também, que está colocando aqui, né? Membranas vibrantes como películas de percussão, né? São também ondas bidimensionais. Tem uma terceira dimensionalidade aqui, que a gente classifica como ondas tridimensionais. Então, como é que seria? Elas se caracterizam por se propagar no espaço, tá? Olha o exemplo aí. Vocês estão vendo no caso aqui, né, um exemplo de um tiro, né, de uma arma de fogo, mas a onda, veja que tem uma onda se propagando a partir do barulho gerado pela bala saindo, né, do cano da arma, e uma outra onda caracterizando aqui, ó, pelo barulho aqui, essa parte onde ela explode, né? Então, por isso que nós temos essas duas esferas aí. Então, cada um desses círculos que vocês estão vendo aí, na verdade não é um círculo, né? É uma esfera que tem 3 dimensões, né? É algo que possui uma certa altura, uma certa largura e uma certa profundidade. Então, ela se propaga no espaço, né? Então, a gente pode dizer que se algo é linear, né, ele se propaga em uma dimensão. Se algo é superficial, aí já são 2 dimensões. Se algo é no espaço, né, volumetricamente, nós temos 3 dimensões, tá? Então, a tridimensional seria no espaço. Aí, um exemplo disso é o som. As ondas sonoras no ar, elas são tridimensionais, tá? Então, vocês observaram que existem classificação quanto à natureza, elas podem ser ondas mecânicas ou eletromagnéticas, classificação quanto aos modos de vibração, foi o segundo, e esse terceiro, classificação quanto à sua dimensionalidade. São as 3 maneiras de nós classificarmos as ondas. Agora chegamos na parte em que nós vamos observar as grandezas que estão envolvidas numa onda. Como um fenômeno ondulatório ele pode ser quantificado, existem algumas características das ondas que nós podemos medir e assim poder diferenciar uma onda de outra, um tipo de outra. Então vamos lá para essas grandezas físicas que estão presentes caracteristicamente nas ondas, tá? Então o que vocês estão vendo aí na tela? Vocês estão vendo uma onda que é do tipo transversal, percebam, né? Ainda é uma onda unidimensional, porque isso aqui se assemelha a uma onda numa corda, né? Então aqui é um exemplo, tá? É uma onda transversal, unidimensional, tá? E como ela está numa corda, ela é mecânica, tá? Então essa seria a classificação dessa onda. Ela é mecânica, ela é transversal e ela é unidimensional. Tranquilo? Então só para a gente se situar. Então vejam que a onda está acontecendo de onde a onde? Bem, ela está começando provavelmente aqui, né, nesse ponto P, tá? Que a gente não precisa, ele não precisa ser necessariamente o início da onda, ele pode ser o ponto onde nós passamos a observar. E esse último ponto aqui é o último ponto que nós observamos, tá? Então essa onda, na verdade, né, ela está transmitindo energia entre o ponto P, e veja que tem vários pontos aqui, né? P, Q, R, S, eu vou colocar aqui como se aqui nós tivéssemos o último ponto, seria o ponto T aí. Então observa, esse tracejado do meio aí que vocês conseguem ver, ó, está sendo chamado de posição de equilíbrio da corda. Como é que seria isso, professor? Essa posição de equilíbrio aqui tracejada seria a corda, perdão, descansada, ou seja, não tem nenhuma perturbação em nenhuma das propriedades da corda, ou seja, nós não temos aqui uma onda ainda na parte tracejada. A partir do momento que a onda sofre, que o meio, perdão, né, sofre alguma perturbação nas suas características, para cima e para baixo, podia ser, por exemplo, alguém segurando a corda aqui e vibrando ela, né, com a mão mesmo, por exemplo, começam a aparecer algumas grandezas características daquela onda especial. Primeira coisa que aparece, galera, a onda possui uma amplitude. O que seria essa amplitude, galera? Que ela tem como símbolo aí o A maiúsculo. A amplitude é, então, uma medida feita a partir do ponto onde a corda teria o seu repouso, o equilíbrio, né, a partir de onde ela estaria paradinha, é uma medida feita desse ponto até a altura máxima que ela chega, que aí é onde nós chamamos de pico ou crista, tá? Ou seja, a amplitude é do ponto de conforto da onda, de equilíbrio, até o ponto máximo que ela alcança para cima ou para baixo. Se for no ponto de cima, a gente chama de crista ou pico.
Se for no ponto mais baixo, nós chamamos de vale ou depressão, tá? Então, ponto mais baixo, vale ou depressão. É o ponto mais baixo de amplitude máxima, né? Vamos colocar assim, né? A amplitude máxima para baixo no vale e tem uma amplitude máxima para cima no pico ou na crista, tá? Então, a amplitude é essa primeira característica da onda. A segunda característica que a onda ganha, galera, além da sua amplitude, é o comprimento da onda. Ou seja, você percebe que a onda ela se repete, né? Vocês estão vendo de cores diferentes aqui, ó. Entre o ponto P e o ponto Q, observem que nós temos uma repetição, nós temos uma oscilação completa. Nós já dizemos que entre P e Q existe uma oscilação completa. Por quê, professor? Porque ela, partindo da posição de equilíbrio, ela foi no vale, né, que é a amplitude máxima para baixo aqui, né? Passou novamente pelo ponto de equilíbrio, foi na sua altura máxima e finalmente retornou. Veja que isso aqui é um ciclo completo. Equilíbrio, ponto mínimo, passou por equilíbrio novo, ponto máximo, depois voltou à sua parte inicial. Bem, o tamanho que isso tem, nós chamamos de comprimento de onda. Ele é representado pela letra grega lambda, tá? Então, o comprimento de uma onda é uma das grandezas, né? Nós já temos a amplitude, que é a distância máxima do equilíbrio, né? Para cima e para baixo, né? A amplitude não é a soma do máximo para o mínimo, não, tá? É do ponto de equilíbrio para baixo até o vale máximo, ou do ponto de equilíbrio para cima até a crista ou pico, tá? Não é o todo, tá? É apenas do ponto de equilíbrio para cima, do ponto de equilíbrio para baixo. O comprimento de onda mede o tamanho de cada oscilação completa. Então, pode ser, por exemplo, entre os pontos P e Q, pode ser, por exemplo, a distância entre dois vales, ó, também é um comprimento de onda. Entre dois vales, entre dois pontos de conforto aqui, ó, em que ela foi no mínimo e no máximo, né? Isso aqui não conta. Se a gente fosse quantificar aqui, seria entre 3 pontos, né? Entre 3 passagens pelo ponto de equilíbrio, mas é melhor você classificar assim, né? A onda do ponto que ela partiu, ponto mínimo, ponto máximo, posição de equilíbrio. Isso aqui seria um comprimento de onda. Ou ainda a distância entre dois vales, né? Ó, vale aqui, um vale aqui. Ou, se preferir, também a distância entre duas cristas ou pico, né? Também é a mesma medida, tá? E se você ainda preferir outra medida, pode ser também daqui, ó. Daqui, que eu vou chamar de ponto 1, tá? Só para não confundir as letras. Até, por exemplo, aqui, ó, que é o conhecido como ponto R aqui, ó. Então pode ser subiu no máximo, equilíbrio, foi ao mínimo, voltou, ou também pode ser foi ao mínimo primeiro, depois ao máximo, tá? Então tanto faz. Tanto faz se é ao máximo, depois ao mínimo, depois voltar, ou se você preferir, pode ser também foi ao mínimo, foi ao máximo, voltou para o equilíbrio, tá? Então observe que nós temos já aqui 3 características para destacar, né? Nós temos a amplitude, o comprimento de onda e outra coisinha que nós vimos aqui, né? A onda também possui uma certa velocidade, ou seja, cada onda, tá, vai possuir a sua velocidade. Ela tem uma amplitude, um comprimento de onda e uma velocidade. Essas são as 3 primeiras características que nós conseguimos, então, começar a listar aqui das ondas, tá? Grandezas físicas, características das ondas. Tem mais, tá? Se a gente parar para... Tá até anotadinho aqui, não precisa nem eu deixar isso aqui, né? Comprimento de onda, o lambda, a amplitude, o A, e a velocidade de propagação ou das perturbações é o V, tá? Existe mais uma coisa, mais 2 na verdade, né? Que é o período e a frequência. Vou voltar aqui, ó. O que seria período, galera? Período, escuta bem isso aqui que eu vou dizer, tá? Tá aparecendo aqui, ó, como um T maiúsculo. Período é o tempo necessário para que uma oscilação, ou seja, para que um comprimento de onda completo seja cumprido, ou seja, o tempo que a onda levar para sair do ponto P até o ponto Q, ou se você preferir, para ela sair de um vale a outro vale, ou se você ainda preferir, o tempo para ela sair de uma crista até outra crista, esse tempo que a gente chama período é essa informação, né? Ou seja, é o tempo para que uma oscilação completa aconteça, tá? Então, o período de uma onda é o tempo para que uma oscilação completa aconteça. A frequência já é outra característica um pouco diferente. Seria, por exemplo, né, como ela é dada, sim, período é dado em segundos, tá?
frequência é dada numa unidade chamada de Hertz. Só botar aqui que a amplitude pode ser em metros, tá? Ou em centímetro. O comprimento de onda pode ser em metro ou em centímetro. E a velocidade em metros por segundo, para ficar tudo no sistema internacional. Esse Hertz aqui, galera, seria o seguinte. Seria associada à frequência, né? Seria a quantidade de ondas que existe em um segundo. Ou seja, se eu ficar olhando para um ponto fixo, por exemplo, se eu ficar olhando aqui para o ponto R nessa corda e eu contar aqui quantas ondas completas, né? Quantas oscilações completas, quantos comprimentos de onda completo passaram por esse ponto R em um segundo, nós temos a frequência da onda. Por exemplo, uma onda que tem 20 Hz de frequência significa dizer que por um determinado ponto dessa onda passaram 20 oscilações completas, tá? E cada oscilação completa dessa leva um certo período de tempo. Então vejam que uma coisa é exatamente o oposto da outra. Enquanto eu tenho, tá? No período, tá? O período seria o tempo para que uma onda, uma oscilação completa exista. A frequência é a quantidade de ondas que existem por segundo. Se eu fosse escrever aqui, eu conseguiria identificar uma relação entre as duas. Período e frequência, um é o inverso exatamente do outro, tá? Então, nós temos aqui então cinco grandezas gerais, ou grandezas físicas gerais. A amplitude, o comprimento de onda, a velocidade, o período e a frequência. São coisas distintas numa onda que nós observamos, e essas coisas distintas observadas, elas possuem cada uma dessas características é algo diferente que vai diferenciar de fato uma onda de outra. A amplitude, comprimento de onda, velocidade de propagação, período de frequência. Tudo isso, cada onda vai ter uma característica, vai ter uma medida para essas características de maneira diferente, e é isso que vai diferenciar uma onda de outra, tá? Então, vamos lá, continuando aqui a coisa. Essa velocidade de propagação, observa bem aí, que uma onda tem, depende apenas do tipo, observa bem isso aqui, ela depende do tipo de onda gerada e das condições físicas do meio, né? Ou seja, a velocidade de uma corda, por exemplo, ela é escrita como sendo assim, a força dividido pela densidade da corda, é a raiz da força de tensão lá que tem a corda dividido pela densidade. Se for o caso de uma onda, né, na superfície em águas rasas, nós temos essa expressão aqui, que V é igual a raiz de G, que é a gravidade vezes a altura da onda. Se for o caso da luz veja que a luz é uma onda eletromagnética, né? Em algum meio material, como por exemplo o ar, a água, o vidro, por exemplo, basta dividir então a velocidade da luz pelo índice de refração, que é outra coisa que nós vamos falar mais para frente. De uma maneira geral, nós podemos relacionar essas grandezas. Então, qual é a relação, por exemplo, entre o comprimento de onda e a frequência? Observa então, por exemplo, que como nós vimos que o comprimento de onda pode ser a distância entre dois vales, né? Perdão, aqui está dois picos ou cristas, né? Dois picos, pode ser daqui para cá também, né? Ou, se você preferir, dois vales. Observa a relação que existe entre essas duas grandezas, né? Observa que aqui eu tenho uma frequência F e um comprimento de onda lambda, como se fosse um F e um lambda. Agora, olha o que acontece quando a frequência é dobrada. Nós temos o comprimento de onda sendo reduzido pela metade. Então, por exemplo, se a frequência é F e o comprimento de onda dessa onda específica vale lambda, a gente está generalizando aqui, né? É como se fosse mais ou menos assim. Se a onda tivesse frequência de 1 Hz, e o seu comprimento de onda fosse, né, tá F aqui para facilitar, e se o comprimento de onda dela, por exemplo, fosse 1 metro, se, por exemplo, a frequência aumentar para 2 Hz, o que nós notaríamos, galera, é que a onda diminuiria pela metade o seu comprimento de onda. O caminho inverso também é verdade, tá? Por exemplo, se a frequência fosse para um valor menor, por exemplo, 0,5 Hz, o que ia acontecer com o comprimento de onda? Ia dobrar, tá? Então eles têm uma relação desse tipo aí. A relação é que quando o F aumenta, a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui na mesma proporção. Se a frequência aumenta 10 vezes, o comprimento de onda diminui 10 vezes. Se a frequência aumenta 2 vezes, o comprimento de onda diminui 2 vezes, ou pela metade. E por aí vai.
Então, para a gente entender de maneira perfeita essa relação entre comprimento de onda e frequência, né, entre o lambda e a frequência, a gente pode estabelecer uma equação que é conhecida como equação fundamental da propagação ondulatória, ou equação fundamental da ondulatória, que é essa daqui, V igual a lambda vezes T, ou V igual a lambda vezes F. Para a gente entender de onde vem, só parte daquela equaçãozinha simples lá da cinemática que diz que a velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Você parar para pensar, se a velocidade aqui for a velocidade de propagação da onda, né, esse mesmo V, o espaço percorrido pela onda ser justamente o seu lambda, ou seja, a distância que a onda percorre, para um certo intervalo de tempo, né, que nós chamamos aqui de período. Então, se a gente fizer a relaçãozinha, né, a gente vai obter lambda igual a V vezes T, que é justamente essa primeira equação aqui que vocês viram. Se a gente quiser a segunda equação, né, que no caso é V igual a lambda F, que é a mais conhecida, a gente para lembrar que existe uma relação também entre frequência e período. Como assim, professor? Por exemplo, o período ele é o inverso do tempo. Perdão, desculpa. A frequência é o inverso do período, né? Ou o contrário, o período é o inverso da frequência. Então nós temos essa relaçãozinha daqui, que F é 1 sobre T, ou que T é 1 sobre F. Então se a gente pegar essa equaçãozinha daqui, ó, e fizer essa simples modificação, aqui lambda é igual a V. Aí quem é T? Bem, T é 1 sobre F, não é isso? E se a gente der uma pequena modificada aqui na estrutura da equação, né, nós percebemos que isso ficaria, por exemplo, lambda igual a V sobre F, certo? Fazendo mais uma alteraçãozinha cruzada aqui, eu ficaria com V igual a lambda, deixa eu melhorar aqui, né? V igual a lambda vezes F, que é a equação que nós apresentamos. Ela pode aparecer nessa forma aqui, ou pode aparecer nessa forma. Essa equação tem várias implicações e ela é muito útil em boa parte das questões que envolvem ondulatória. Tudo certo? Gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso futuramente, para que esse canal também venha a crescer mais. Então, forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.